Olá, esse vídeo agora é muito importante porque nós vamos falar aqui sobre a questão daquele jornalista, aquele blogueiro, aquele Alan Frutuoso. Alan Frutuoso, eu acho que é esse o nome dele. Frutuoso. Aí eu tentei que olhar aqui para ver se eu não falei errado. Espera aí. Alan Frutuoso. É isso mesmo, Alan Frutuoso. É um sobrenome que eu nunca tinha visto, né? Alan Frutuoso. Mas esse jornalista, ele foi preso em julho desse ano, está preso, né? E a gente entende também que foi uma prisão arbitrária. E nós vamos ouvir isso aí da própria advogada do caso. E parece que o Alexandre de Moraes, que foi o autor da prisão, já deu um alvará de soltura e parece que o negócio está agarrando lá no Rio de Janeiro. Então, vamos trazer à tona aqui o caso do Alan Frutuoso, porque é liberdade de imprensa, liberdade de expressão, certo? E isso foi uma das tônicas que foi muito abordada nas eleições do ano passado. E a gente percebeu a arbitrariedade que se fizeram, principalmente com aqueles profissionais de mídia, né, de cunho de direita. E o Alan Frutuoso, ele, além de ser jornalista, ele também tinha um viés político. Ele era bolsonarista, esse sim. Ele era bolsonarista mesmo, político militante, PL jovem. Mas, enfim, se você for falar, mas por que é isso? Está errado? Não, está no direito dele, está certo. E o que mais tem é milícia digital da esquerda. Se você for pegar aquele 247, acho que é 247, né? Que é 24 horas por 7 dias, que somar 247 dá 13, que é um blog aí, pessoal do PT. E a esquerda, e eles fazem mesmo milícia digital e usam essas mídias da internet para fazer política mesmo. Então, nada natural que o Alan Frutuoso também faça a mesma coisa. Agora, o que não pode né? Porque ele é de direita, nós temos que calar a boca do rapaz. Então, eu vou trazer para vocês aqui o caso dele, porque você não vai ver isso na mídia, né? Você não vai ver isso em lugar nenhum. E a gente aqui tem um radar muito apurado, passou pela gente e a gente falou, não, isso aí merece a atenção da sociedade civil, tá certo? O pessoal sério, né? Porque, olha, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Nós estamos aonde? Ainda estamos numa ditadura, né? Então vamos entender isso aí. Atenção, plantão urgente aqui no canal Vista Pátria. O jornalista Alan Frutuoso teve o alvará de soltura da sua prisão expedido pelo STF e o ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. Mas até hoje, a Justiça no Rio de Janeiro, o sistema prisional, ainda não libertou Alan Frutuoso, que está preso arbitrariamente desde o dia 26 de julho. É uma arbitrariedade que, mais uma vez, a Justiça brasileira está cometendo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, declarou, portanto, que a soltura de Alan Frutuoso na sexta-feira, mas até agora Alan não foi libertado. Vamos colocar agora um áudio de um dos advogados que defendem o Alan Frutuoso para que você possa entender melhor o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Boa noite. Me chamo Tatiana Zene, juntamente com o Dr. Luiz Renato Zubikov e os parceiros Dr. Miguel Fiode e Dr. Daniel Amaral, juntamente com os advogados do Rio de Janeiro, Dr. Ronan Alencar e Dr. Bruno Moreira, formamos a defesa de Alan Frutuoso da Silva, que é investigado no bojo da petição 11168, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Bom, Alan Frutuoso da Silva é investigado no bojo da PET 11168 por suposto envolvimento nos atos de dezembro de 2022, quando foi preso o cacique Sererê. Pois bem, Alan não depredou, Alan não invadiu,
Alan não praticou qualquer vandalismo, sequer se aproximou das imediações do prédio da Polícia Federal, aqui em Brasília. E todas essas questões constam dos autos, né, e foram identificadas e reforçadas pelas diversas manifestações da defesa nos autos, junto ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes e junto à douta Procuradoria-Geral da República. Pois bem, na última sexta-feira, após um parecer favorável do excelentíssimo subprocurador-geral da República, Dr. Carlos Frederico, que se posicionou favoravelmente à concessão da liberdade provisória de Alan, justamente acolhendo os argumentos da defesa, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes entendeu por revogar a prisão preventiva de Alan Frutuoso da Silva, que se encontra recolhido desde julho de 2023 e atualmente preso na cadeia pública Joaquim Ferreira, no estado do Rio de Janeiro. A defesa, a partir da decisão favorável do ministro Alexandre de Moraes, tomou todas as providências cabíveis para a comunicação da decisão em relação à soltura de Alan junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E na mesma sexta-feira foi encaminhado o malote digital comunicando oficialmente a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Acontece que, até a presente data, dia 22 de outubro de 2023, pasme, nenhuma providência foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bem, nós estamos gravando esse vídeo no dia 24, terça-feira, né? E ela está se referindo ao dia 22. Então, não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Então, a reclamação é que foi pedido, né, o alvará de soltura e que o pessoal lá do Rio de Janeiro está empurrando com a barriga. Mas vamos tentar conhecer a história dessa prisão. E aí é onde que eu quero chegar com vocês, porque pelo que ela falou, né, e tem fundamento, sobre aquele episódio lá do dia 12, que está aí sempre envolvido nas questões do 8 de janeiro, né? Foi o dia 12, foi o dia 24, esses factoides que a gente entende que a esquerda produziu. E aí, eu chamo a atenção para um detalhe. Essas imagens que vocês viram do dia 12 de janeiro, 12 de dezembro, que saíram, né, na mídia, ônibus, aquela coisa toda, me parece que as imagens que mais circulou, né, foi de um profissional que era aquele fotógrafo que estava dentro do Planalto, quando fizeram aquela cena lá, aquela montagem do cara chutando a porta do Planalto, que ele foi lá, pediu para enquadrar, faz assim, faz assado, agora pode chutar e tal. Então é aquele mesmo fotógrafo, parece que foi os fotógrafos que andou fazendo cobertura desse evento do 12 de dezembro, né? Na época da diplomação do Lula lá, que aconteceu aquela frase do rapaz lá que falou assim, ó, missão dada, missão cumprida. E aí isso lastrou, né? O mesmo caso aconteceu com aquele jornalista Oswaldo Eustáquio, porque ele fica ele mora ali, não sei se é hotel, se ele estava no hotel, ali perto desse lugar que aconteceu isso. Então ele ouviu aquele tumulto, desceu para fazer umas fotos e tal, depois ele também foi envolvido no processo. Estava lá depredando, estava lá, ele está dando invadir. E esse Frutuoso, se ele foi fazer alguma matéria sobre isso, né? E aí ele é enquadrado dentro disso aí, eu fico pensando, sabe? Até para cobrir esses eventos aí que a gente entende que possa ter sido um factoide produzido pela própria esquerda para dar essa narrativa de que os patriotas estavam depredando. Então, até a divulgação disso tem que ser de mídia deles. Porque se fizer um outro jornalista independente lá fazer umas imagens,
vai falar que não, ele estava tentando invadir. É o que estava acontecendo, entendeu? Um jornalista independente cobrindo um evento desse, por exemplo, do negócio da bomba, o negócio do dia 12, era suspeito. Tinha que ser quem? Jornalista credenciado. Porque ali, sabe, podia ter todo um cenário que pudesse favorecer, né, a narrativa que se queria colocar na imprensa de que ali eram bolsonaristas querendo invadir a Polícia Federal. Tá, mas aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa história do Alan Frutuoso. Assim que ele foi preso, eu fui nas redes sociais dele, sabe? E aí eu vi o último vídeo que ele fez. O último vídeo que ele fez foi um vídeo muito curioso. E eu trouxe ele aqui e nós vamos discutir isso com vocês. Porque o Alan Frutuoso, ele, na época dos acampamentos, aquela coisa toda, né? Ele, bolsonarista e tal, ele entendia que tinha que haver uma intervenção federal. Ele era dessa opinião. Eu entendo isso, né? Assim como uma multidão de brasileiros, milhões de brasileiros que ocuparam as ruas, né, acharam que talvez fosse a única saída para o Brasil uma intervenção federal. Quer dizer, uma intervenção militar, né, que Bolsonaro decretasse uma GLO. Né, parece que era a ordem que estava sendo programada, né, para os brasileiros que entendem, né, da realidade do Brasil, falasse, não, tinha que ter uma GLO para estabelecer a ordem, né? Porque está aí, ó, prendeu o cara arbitrariamente. Então, quer dizer, a turma que estava pedindo isso sabia o risco que o Brasil estava correndo, né? Então, aí o Alan Frutuoso fez um recorte de uma fala do presidente do TSM, do Tribunal Superior Militar. E como os militares não fizeram isso, né, e parece que se tinha esse plano, foi abortado, né, porque os militares não embarcaram nessa, e aí o Tribunal Militar, ele falou assim, ó, quem que é o presidente do Tribunal Militar? Vou dar uma cravada nele. Então, eu acho que o Alan Frutuoso mirou nesse cara, sabe? Para falar assim, olha o cara que não quis fazer a GLO, quer dizer, o presidente do STM. Ou seja, eu acho que ele quis falar assim, olha, vou mostrar para vocês aonde as Forças Armadas estão travadas, né? Então, isso aí é como assim, uma caixinha de marimbondo, porque o Alan Frutuoso foi lá sabe, no calcanhar de Aquiles, né, de todo esse imbróglio que estava acontecendo. Então eu vou mostrar para vocês, aí vocês é que vão fazer uma leitura disso, né, se não é verdade. Porque, como a advogada disse, o fato do 12 não justifica. Mas ele foi preso, né, depois que ele fez esse vídeo, né, dando uma cravada no presidente do Superior Tribunal Militar. Então eu acho que ele estava assim meio bronqueado, né, porque o que eles chamam de generais melancias, a turma deu para trás e tal. E aí ele soltou essa aqui, vou mostrar para vocês. As redes sociais têm que ter limites. As redes sociais, ele não consegue nem dizer o plural correto e é o presidente do Superior Tribunal Militar. Ele não sabe conjugar, ele não sabe usar o plural. Você não pode ficar falando mal do outro, você não pode estar cometendo crimes através daquele tal. Ninguém pode ficar cometendo crime, concordo. Para isso já existe o Código Penal. Cometeu crime, você é processado. Calúnia, difamação e injúria. Está falando besteira. Você é a favor da censura. Então, por isso que essas redes sociais realmente trouxeram malefícios terríveis. O governo está empenhado, todos nós estamos empenhados. Né? Peraí, um militar do Superior Tribunal Militar, que diz que não tem que ter interferência entre as instituições, ele está dizendo que tem que legislar? Eu tenho uma ideia para você, o presidente do STM, o brigadeiro. Vai lá e se candidata. Se candidata, seja eleito e legisle. Que tal? Isso se chama democracia. Mas aí o senhor não é muito afeito a isso, né?
Qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa, ela pensa nos mais pobres, ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável. Entendeu? Então, isso aí foi transmitido pelo canal UOL, essa entrevista com esse militar aí, esse brigadeiro, né? Presidente do STM. Porque a expectativa era que o STM fizesse, né? A turma que foi para os quartéis, ó, quem tinha que fazer a GLO era a junta militar, o STM. Que na época eu até fui muito crítico, eu falei, gente, botar canhão para cima de brasileiros para resolver uma questão política talvez não seja o melhor caminho, né? Vamos resolver isso no parlamento. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, não é? E aí sim, a sociedade tem que se envolver agora. Tá certo? A CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é isso aí. Nós vamos resolver isso no diálogo, no parlamento, no império da razão. Então, o Alan Frutuoso, eu acredito, tá certo? Que ele foi mexer nessa caixa de marimbondo aí. O que ele fez? Ele expôs o presidente do STM, que parece que tem um viés de esquerda, entendeu? Então ele falou, ó, os militares estão travados, por quê? Porque já colocaram um presidente lá que combina com os ideais de esquerda. Enfim, agora vamos terminar ouvindo aqui a fala da advogada do Alan, né? E para vocês entenderem o caso do Alan. Pode ser que quando você esteja vendo isso, ele já esteja liberado, mas vamos entender aqui como é que está o negócio dele. Apesar de todos os esforços que foram empregados pela defesa. O plantão judiciário que está sendo provocado desde o final do expediente de sexta-feira, noticia e argumenta que a comunicação do Supremo foi encaminhada para a vara de execuções penais e não para o plantão judiciário. Diante dessa alegação, a defesa, na pessoa do Dr. Bruno Moreira e na pessoa do Dr. Ronan Alencar, atravessou um pedido comprovando para o plantão judiciário que a comunicação foi realizada oficialmente na sexta-feira, né, logo após proferida a decisão do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Mesmo com essa providência da defesa, o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na pessoa do juiz plantonista, doutor Orlando Eliazaro Feitosa, entendeu que a matéria urgente não seria pertinente ao plantão noturno e indeferiu qualquer medida no bojo daquele plantão judiciário. Diante dessa situação, a equipe de defesa do Rio de Janeiro impetrou um habeas corpus para poder sanar essa arbitrariedade notória. Paralelamente, a equipe de Brasília provocou o plantão judicial do Excelso Supremo Tribunal Federal e obteve êxito na data de hoje, conseguindo aí a comunicação oficial do Supremo Tribunal Federal diretamente ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mesmo com essa providência tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que dirigiu oficialmente a ordem de soltura do ministro Alexandre de Moraes diretamente para o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mesmo com isso, a juíza plantonista, doutora Carolina Fonseca, após a nossa equipe, na pessoa do doutor Ronan Alencar, despachar presencialmente o nosso pedido, entendeu no mesmo sentido do seu colega, ou seja, que a matéria não seria pertinente ao plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E orientou que a defesa aguardasse a deliberação no bojo do habeas corpus impetrado. A toda evidência, existe, com todo respeito, um absurdo jurídico acontecendo no caso do senhor Alan Frutuoso da Silva.
porque não se confere a plena observância à ordem de soltura do ministro Alexandre de Moraes. A decisão, conforme dito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, é dotada de força de alvará de soltura e mesmo assim ela é olimpicamente desconsiderada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É de clareza solar que matéria afeta a organização judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não pode ser oposta e colocada como obstáculo ao cumprimento da ordem do Excelso Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao direito de liberdade do senhor Alan, que atualmente sofre uma prisão ilegal e arbitrária pela Justiça Carioca. A defesa está reunida, está empreendendo todos os esforços para poder sanar essa ilegalidade gritante. Estamos diligenciando para poder despachar, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o HC impetrado. E vamos também tomar as providências cabíveis junto à Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e junto ao COLEN do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive editou a resolução 417 de 20 de setembro de 2021, que diz, abro aspas, artigo 6º, determinada a liberação da pessoa, será expedido do meio NMP o documento alvará de soltura ou mandado de desinternação, conforme o caso, com validade em todo o território nacional, a ser cumprido num prazo máximo de 24 horas. Parágrafo 2º do artigo 6º, ainda citando a resolução do COLEN do Conselho Nacional de Justiça. O documento deverá tramitar e ser cumprido pelos meios eletrônicos disponíveis e mais expeditos, bem como encaminhado diretamente à autoridade responsável pela custódia. Fecho aspas. A equipe de defesa do senhor Alan diligenciou também na pessoa do Dr. Bruno Moreira, junto à cidade da polícia, para poder fazer o sarqueamento, ou seja, para poder verificar se não existe outro mandado de prisão em desfavor do senhor Alan. Mas foi informado pela autoridade policial lá presente que essa busca deveria ser procedida somente após provocação oficial. Ou seja, estamos diante de uma arbitrariedade, diante de uma prisão ilegal que não pode ser mantida, especialmente diante de um descumprimento e completa inobservância à ordem de soltura proferida pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes no bojo da PET 11168, em desfavor do defendente Alan Frutuoso da Silva. Com isso, então, preso político, ponto, entendeu? Aí você invoca, cadê a OAB? Cadê esse pessoal que ficava gritando aí, ditadura nunca mais, né? É um preso político, porque ele ousou apresentar a cor do ministro do Supremo, do Superior Tribunal Militar, e ainda deu uma cracada no cara. Mas, enfim, a gente espera que isso aqui foi feito, estou gravando hoje, ela gravou isso aí na segunda, parece, né? No dia 22, que eles anunciaram isso. E a gente espera que isso tenha sido resolvido, que o Alan Frutuoso possa estar solto, porque aqui a gente defende a liberdade de qualquer jornalista. A liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento. Se a gente quiser construir um país livre, um país democrático, um país de verdade, democracia mesmo, porque esse pessoal que enche a boca aí para falar de democracia, entendeu? Cadê que eles estão defendendo o Alan Frutuoso? Está aí a arbitrariedade, entendeu?
É um jornalista. Sim, tá, é de direita, tudo bem. Mas está cheio de jornalistas de esquerda aí. Aí começa a aprender jornalista de esquerda. É ditadura, é papá, é militar. Tá. Então, vamos ser coerentes, né? Vamos dar uma atenção devida para esse caso do Alan Frutuoso, né? Preso político, sem sombra de dúvida. E ainda está aí, né, sofrendo pirraça. E parece que também, eu já recebi um vídeo, né, que o pessoal que está preso ainda lá os presos políticos, presos na Papuda e na Colmeia, né, estão fazendo greve de fome lá, porque, segundo as denúncias de advogados, eles estão encontrando pedaços de rato nas marmitas lá. Então, além de preso político, tem que sofrer essas humilhações, né, segundo uma advogada dos presos lá. Então, cadê a democracia que vocês estão falando aí? Né? Estava lendo aí, fazendo uma festa sobre o aniversário da Constituição brasileira, as garantias de liberdade, papapá. Aí você via lá o Alckmin, né, o Barroso, o pessoal todo lá fazendo aquela festinha lá, posando, a Constituinte do Ulisses, é isso, é aquilo. Está aí, ó, Alan Frutuoso, preso político, arbitrariedade. Vamos terminar com a advogada, vamos? Isso, nós temos também uma família que está sofrendo com essa situação. Alan é casado, possui 2 filhos, tem uma mãe também que sofre essa espera. E nós da defesa estamos empreendendo todos os esforços para poder sanar essa situação que não pode perdurar, como medida de extrema injustiça que a gente verifica. Bem, boa noite a todos aí. Eu estou aqui na porta do plantão judiciário. Despachei aqui com a juíza, tá? E o entendimento dela foi o mesmo, né, do outro juiz que analisou. Mas, né, nós tentamos, mesmo assim nós tentamos, só para esgotar aí todas as possibilidades de ajudar o Alan. Preciso comentar é que a juíza, ela falou, olha, doutor, se o senhor acha que o meu entendimento está errado, que isso deveria ser sim apreciado pelo plantão, o senhor tem que atacar a decisão através de um HC, né, de segunda instância. O HC já tinha sido protocolado, né, através da decisão anterior, atacando a decisão anterior. Então o HC agora ele está na conclusão, o doutor Brunelli acabou de olhar, já está na conclusão do desembargador e a decisão pode sair a qualquer momento. Você viu aí, né? Portanto, o Alan Frutuoso está prestes a ser libertado nas próximas horas, né? Mesmo que a justiça já tenha há mais de 48 horas libertado ele, dado o alvará de soltura, no Rio de Janeiro ainda não houve a soltura do Alan Frutuoso, que está em Jericinó, no complexo penitenciário de Bangu, e está preso desde o dia 26 de julho. Então tá aí. Agora sim, a sociedade civil, vocês, nós somos a Comissão Cidadã de Inquérito. Estamos aqui para defender quem? A sociedade civil, defender as instituições, defender o Estado Democrático de Direito, defender a liberdade. Principalmente a liberdade de imprensa. E esse menino aí está sofrendo arbitrariedade e é um preso político, tá certo? Em pleno século XXI, o Brasil tem esse menino aí preso político. E aí eu fico me perguntando, o Alexandre de Moraes está perdendo moral porque o pessoal da CPMI vai lá, a gente quer as imagens do Ministério da Justiça. Não, pega lá com o ministro Dino. O ministro Dino dá uma banana para o Alexandre de Moraes e fala assim, não vou dar não. Aí o pessoal vai para cima do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes fica assim, uai, o que eu vou fazer? O cara não quer dar. Quer dizer, aí chega esse menino aí, consegue um habeas corpus do Alexandre de Moraes para ser solto, aí chega lá no Rio de Janeiro, o pessoal rasga tô nem aí para o Alexandre de Moraes. O que está acontecendo com o Alexandre de Moraes? Ele está perdendo o poder? Está perdendo a força da sua caneta? Ninguém mais quer obedecer ao Alexandre de Moraes? Ele está virando o que nesse processo? Então é uma pergunta importante, né?
Porque, ó, a CPMI acabou, o ministro da Justiça lá deu uma banana para a CPI, deu uma banana para o Alexandre de Moraes, falou assim, ó, o que você mandou fazer aqui, cara, vai ficar aí por isso mesmo, eu não vou fazer, e vem me peitar se você for homem, né? Talvez seja isso mesmo, porque o Alexandre de Moraes ficou na dele, não, tudo bem, você não quer entregar, não entrega. Agora, esse alvará que ele deu para o rapaz, e o pessoal lá do Rio está fazendo corpo mole. Então vamos torcer para que o Alan Frutuoso seja solto, tá certo? E venha, Alan Frutuoso, vem para a imprensa, vamos fazer o debate político, vamos ganhar no império da razão, vamos estabelecer, né, a democracia plena, participativa, certo? Porque a sociedade que quer democracia, ela tem que se envolver, ela tem que se comprometer. Ah, não é só ficar pedindo que caia do céu, uma intervenção. Não. As coisas acontecem porque o povo abre a guarda, entendeu? Porque ele deixa de exercer a sua cidadania. Então você tem que ser cidadão ativo. Não é só dia de eleição. Não, vai nessa, achando que um dia de eleição você vai lá fazer o seu dever cívico. Vai ver para você se acontece só de 4 em 4 anos. Aí eles ficam falando, né? Deputado paraquedas, os caras só aparecem de 4 em 4 anos. Quer dizer, fica isso aí, entendeu? Só em dia de eleição que tem civismo aqui. Durante os 365 dias, cada um cuidando da sua vida, é churrasco, é futebol, né? É novela, é Jornal Nacional. E aí pronto. Né? Todo mundo vai levando a vida numa boa e as instituições, né? A cidadania, direito do cidadão, né? O nosso imposto, né? Aquilo que a gente paga, os serviços que a gente recebe. Então, meu amigo, é uma faca de 2 gumes. Ou você faz a sua parte, ou vão fazer por você. E aí, meu filho, se você não fizer direito, a vítima será você, a sociedade civil. Então vamos lá, jpnoticias@gmail.com, esse é a nossa chave Pix, para você continuar apostando na Comissão Cidadã de Inquérito, a Comissão da Sociedade Civil, tá certo? Vamos avançar, vamos criar essa liga participativa cidadã nas redes sociais, né? Vamos mostrar para esse general aí que a gente não é um mal, que a rede social não é um mal, que ela pode ser usada para o bem, tá certo? Vamos construir isso. Vamos usar a rede social para o bem, para construir a cidadania. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e que, se Deus quiser, na próxima vez aí vocês podem comentar, Alan Frutuoso está solto, vai voltar à sua atividade profissional, fazer o que ele acredita, né? E defender a sociedade do jeito que ele acha que é importante. Um abraço.